menina tava em casa vendo um filme. Ela tava, tipo, super feliz vendo o filminho dela. Até que ela ouviu a mãe dela chamando ela. A mãe dela tava na parte de baixo da casa. Tinha uma escada enorme e eu tava na parte de baixo. Só que ela ignorou a mãe porque ela tava gostando muito do filme, então ela falou, tipo, não, mãe. Só que a mãe dela continuou chamando ela, só que era uma voz esquisita. Ela achou que fosse a mãe dela, mas ela tava tipo, cara, essa voz não é da minha mãe, mas enfim, vou lá ver. Ela foi tipo, meu Deus. Quando ela chegou na metade da escada, a mãe dela gritou ela lá de cima e falou, não desce, eu também ouvi. Essa voz também tá chamando meu nome. Uma vez uma menina tava muito doente e ela teve que ficar internada no hospital. E ela amava o médico que cuidava dela. Ele sempre era muito atencioso, super fofo com ela. E ela só tinha que ficar mais ou menos uma semana. Mas depois de uma semana o médico falou que ela precisava ficar mais. Porque o quadro dela tinha piorado, enfim, ela ia ter que ficar mais. E ela ficou super triste. Passou mais um tempo, o médico continuou falando que ela ainda tava mal, só que ela já tava se sentindo super bem. Ela não tava com problema nenhum, ela tava tipo 100%. E o médico falando que ela tava com risco de vida e ela tipo, não. E uma noite, assim, de madrugada, o médico levou ela pra outro quarto e falou assim, então, você vai ter que me desculpar pelo que eu tô fazendo, mas você já tá boa há muito tempo, mas a minha esposa tá morrendo. E o seu sangue e um dos seus órgãos é compatível com o dela. E esse tempo todo eu tô transferindo o seu sangue pra ela, e agora chegou a hora de fazer o que faltava. Um dia, uma criança chamada Chris, que tinha apenas 12 anos, estava brincando com o irmão dele, de 9 anos, chamado Ryan. Eles estavam brincando de pique-esconde, sabe? Chris estava contando e o outro irmão estava se escondendo. Ele acabou de contar, ele foi atrás do irmão, obviamente. Mas depois de procurar a casa inteira, Chris não tava conseguindo achar o Ryan. Ele tava gritando o nome do irmão dele, falando, jogo acabou, onde é que você tá? Mas o irmão nunca respondia. Então ele contou pros pais dele e eles chamaram a polícia. A polícia veio e procurou a casa inteira, mas eles também não conseguiram achar o menino. Semanas se passaram e eles começaram a achar que o menino tinha fugido. Até um dia que ele resolveu ir até o porão procurar alguma coisa. Começou a sentir um cheiro muito esquisito vindo de uma mala. Quando ele abriu a mala, ele achou o corpo do irmão dele apodrecendo dentro da mala. Os gritos do menino não davam pra ser ouvidos porque ele se prendeu dentro da mala e não conseguia sair. E acabou morrendo lá dentro. Já era mais ou menos umas 2 da manhã e um cara tava dormindo no apartamento dele normal quando ele ouviu alguém batendo na porta dele. Ele foi e abriu. Era uma menina assim de mais ou menos uns 20 anos. E ela tava chorando, ela falou, cara, então, o meu marido tá me batendo e eu queria muito saber se eu podia dormir no seu sofá. E o cara ficou meio constrangido e falou, pode. No dia seguinte, quando ele acordou, ele foi ver se a moça ainda tava no sofá dele e ela não tava mais lá. Então ele assumiu que o marido e a mulher já tinham ficado de boa. Até que no dia seguinte, 2 da manhã de novo, a mesma mulher bate na porta dele e fala a mesma coisa. Cara, meu marido me bateu de novo, posso dormir aqui? E ele deixou. E aconteceu a mesma coisa. Na hora que ele acordou, a mulher não tava mais lá. Só que ele achou meio suspeito. Quando ele desceu pra falar com, tipo, o zelador, ele falou, cara, você conhece uma mulher que mora no apartamento do meu lado e tal? O zelador gelou e falou, então, cara, ninguém mora no apartamento do seu lado. Quem morava era uma mulher, mas ela morreu depois dela ter sido morta pelo marido, que batia nela. Todos os dias. E ela morreu exatamente às 2 da manhã. Certa vez uma mulher viajando, ela tava muito longe de casa, então ela resolveu parar nesses hotéis, assim, na rua. Quando ela chegou na recepção, ela pediu um quarto. E o atendente olhou pra ela, tipo, de cima a baixo. Ela se sentiu muito desconfortável. E aí ele perguntou pra ela se ela tava viajando sozinha. Ela ignorou a pergunta, pegou a chave e foi pro quarto. Quando ela entrou no quarto, tinha, tipo, barata no chão. Ela falou, não vou dormir aqui. E foi pro carro dela. Mais ou menos umas 3 da manhã, ela acordou assim no susto. Quando ela olhou pra porta do quarto que ela ia ficar, ela viu o atendente tentando abrir a porta com a chave que ele tem. Era uma chave que abria todos os quartos. E ele entrou no quarto que ela estaria se ela tivesse entrado no quarto. E aí ele viu que ela não tava lá e foi em direção ao carro dela. Ela se escondeu debaixo do cobertor, enquanto ele forçava a porta do quarto pra abrir e entrar. Só que ele viu que ele não ia conseguir e foi embora. Assim que ele saiu, ela saiu correndo e ligou pra amiga dela mandando um endereço pra poder chamar a polícia. E a amiga dela falou, ué amiga, mas esse hotel que você me deu o endereço fechou há semanas atrás.